Hoje nós estaremos a meditar sobre a necessidade de nos prepararmos para o final dos tempos, para o fim dos tempos. Porque a Bíblia diz que não há nada novo debaixo dos céus e de fato não há nada novo, absolutamente nada do que nós vemos, do que nós ouvimos ou já ouvimos ou que já vimos. O que nós estamos para ver a seguir, absolutamente nada é novo. Deus é um ser justo e Ele não faz absolutamente nada sem antes avisar, informar aos seus profetas. Por essa razão que Ele colocou estrategicamente na Babilônia, no Antigo Testamento, a Bíblia retrata a história do profeta Daniel. O profeta Daniel foi colocado estrategicamente na Babilônia para servir aos reis nos seus mandatos. Este homem tinha um estilo de vida de consagração, de separação para a pessoa de Deus e foi dado um dom raro que somente as pessoas que tiverem recebido o Espírito Santo têm a capacidade que é de interpretação de sonhos e visões. Este homem foi colocado estrategicamente na Babilônia no mandato do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor teve um pesadelo que ele não conseguia se lembrar. E Daniel orou ao Deus vivo para que o revelasse o sonho alarmante do rei Nabucodonosor. Deus o revelou. E essa visão foi retratada no capítulo 2 de Daniel. Eu não estarei a fazer menção do capítulo, porque é super extensivo. Porém, o capítulo 2 de Daniel retrata os tempos vindouros. Os tempos vindouros. No versículo 43, faz menção, por exemplo, sobre o ferro ser misturado com a lama. Versículo 43 do segundo capítulo de Daniel faz menção do ferro ser misturado com a lama. De forma de contexto, a Bíblia diz que Deus moldou o primeiro homem Adão do pó da terra, lama. A seguir, nós vimos quando Jesus se fez carne, esteve aqui na terra, ele operou um milagre com um cego de nascença, no livro de João, capítulo 9, o qual ele pegou em lama, cuspiu na lama e colocou sobre os olhos do cego e o cego começou a ver. O que é que nós aprendemos? Na Bíblia existe algo que nós chamamos de poder de paralelos, o que significa que algo que aconteceu na Bíblia volta a repetir-se. Então, isso nós chamamos do poder de paralelo. Como, por exemplo, o exemplo que acabei de vos apresentar. Deus formou o homem do pó da terra. A seguir, nós vimos Jesus, que é Deus, a fazer um homem cego de nascença ver. O que é que nós aprendemos? Que Deus é a pessoa quem institui o milagre, quem faz o milagre, Ele é o fazedor do milagre. Nós, na qualidade de ser humano, nós não temos a capacidade de operar milagres. Ok? Então, literalmente, essa passagem bíblica em João capítulo 9 retrata isso. Retrata igualmente que Deus ele é quem nos dá a capacidade de vermos. Ele é o sinal e prodígio e ele é a pessoa que opera o sinal e prodígio. O interessante é que no capítulo 2 de Daniel, versículo 43, mais uma vez faz menção do ferro e da lama. Eu vou ler aqui o versículo só de forma de contexto. E como viste, é Daniel a comunicar-se com o rei Nabucodonosor, o ferro estava misturado à lama
Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com barro. Para quem já fez uma investigação sobre a visão da estátua que o rei Nabucodonosor viu em sonhos, essa estátua era uma estátua de ferro. Era uma estátua de ferro. Lama, novamente, representa o ser humano, porque nós fomos feitos do pó e do pó nós vamos regressar. Humanamente falando, nós sabemos que ferro e lama não podem se misturar, que é o que a Bíblia fala. Ferro, uma estátua de ferro e um ser humano não podem se misturar. Biblicamente falando, nós aprendemos que isso é impossível de se fazer. Porque se de fato fosse possível com que a gente fizesse, Jesus, no capítulo 9 de João, teria usado ferro e lama para fazer um milagre no cego. E nós não vimos nada disso acontecer. O interessante é o que tem mencionado no livro do Apocalipse, capítulo 13, dos versículos 11 a 17, que literalmente vai ser a mensagem, o texto principal da mensagem que está a ser passada aqui hoje. Versículo 11 diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Versículo 12 diz: E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e o que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. Quem seria, no caso específico, de acordo com Apocalipse capítulo 13, quem seria essa besta? Quem seria representado por essa besta? Quando nós ouvimos a menção da palavra besta, porque literalmente foi a visão que o apóstolo João teve, nós, por norma, o cérebro humano vai pensar que vai ter uma imagem terrível, assustadora, etc. Mas quem que seria essa besta nos tempos atuais? Quem seria essa besta? Quem seria representado por essa besta? Se formos a fazer o nosso TPC, a nossa investigação, seria o Elon Musk. Por que seria o Elon Musk? Por mais que certas pessoas fiquem chocadas e ofendidas, para aqueles que são fãs do Elon Musk. É o que nós vamos voltar a analisar, de acordo com os versículos 11 a 17 do capítulo 13 de Apocalipse. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Se nós formos a estudar as características de um cordeiro, cordeiro é um animal inofensivo, cordeiro é um animal não agressivo. Então, boa parte das vezes, quando a Bíblia retrata animais, Deus está-se a referir a pessoas que agem como tais animais. Eu vou voltar a repetir, boa parte das vezes que nós vemos retratado na Bíblia animais, é Deus a fazer menção de pessoas com características de tais animais. Então, cordeiro é uma pessoa que parece inofensível, é uma pessoa que é super amigável, que é super amável, aparentemente. E segundo a nossa Bíblia fala, e falava como o dragão. Se nós estamos a fazer o TPC de quem é o dragão é a serpente que nós vimos no livro de Gênesis, ok? Que se transformou em dragão em Apocalipse, ok? Dragão, eu vou voltar a mencionar, é a serpente que nós vimos em Gênesis, que foi ignorada e que se transformou no dragão em Apocalipse, como nós vimos, para aqueles que já leram o livro de Apocalipse.
Se formos a estudar as características do dragão, o dragão é um animal feroz, é um animal nada positivo. É um animal que a finalidade é de atacar, literalmente, ok? E sabemos que o dragão é representado pelo inimigo, biblicamente falando. Inimigo, que é alguém que engana, que é alguém que vai ter palavras sutis, é alguém que vai falar coisas que são aparentemente corretas, mas que não são bíblicas. Então, o Elon Musk, ele é retratado ou representado pela besta nos tempos atuais. Por quê? Porque ele publicamente sugeriu que todos os seres humanos devem ter uma namorada robô. Se nós formos a fazer o TPC e tentarmos replicar a imagem ou procurar imagens replicadas da estátua a qual o rei Nabucodonosor viu em sonho, vamos chegar à conclusão que essa mesma imagem era feita de ferro. E quais são imagens feitas de ferro nos dias de hoje? São representadas por robôs, são representadas pelos os bonecos que nós vemos em filmes de ferro, robôs. Em séries, os Terminators, o que nós vemos igualmente em videogames, em cartoons ou bonecos animados. É o que nós vemos, literalmente. Estátuas. No versículo 14, diz que essa estátua engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitassem na terra que fizessem uma imagem. Que imagem seria essa no caso? A imagem da besta seria o Tesla. O Tesla, se vocês forem prestar atenção, é uma imagem de ferro. Estamos a falar dos robôs Tesla, nós estamos a falar de carros do tipo Tesla, os carros dos dias de hoje, os mais modernizados, apesar de não ser a nossa realidade ainda cá em África, falam. Nos dias de hoje, os carros são basicamente um robô. Nós dizemos para onde é que nós queremos ir, para onde é que nós pretendemos ir, o carro para, o carro conduz por nós. Se nós formos a fazer o nosso TPC igualmente, nós temos geleiras feitas de ferro que falam, super modernas nos dias de hoje, ok? O que mais seria? Os clones, ok? Que as tentativas dos clones, que infelizmente é algo que nós veremos a seguir. Então são as imagens da besta tornadas carne, por incrível que pareça. Imagem de Tesla, imagem de robôs, que nós estamos por ver a seguir, imagens igualmente dos tais bonecos animados, sejam em videogames, etc, etc, etc. A isso nós chamamos de inteligência artificial. Existe uma nova cultura de inteligência artificial que alguns acham benéfico, mas existe o lado maléfico da tal inteligência artificial. Inteligência artificial não foi criada unicamente para nos ajudar a fazermos vídeos. Inteligência artificial tem uma agenda por detrás disso. Inteligência artificial, na verdade, é o que nós chamamos de inteligência alienígena, para quem não sabe. Imagem da besta tornada carne. Há pessoas que, por exemplo, estamos num canal cristão, que, por exemplo, não mais acham necessário ou veem a necessidade de consultarem ao Deus vivo para, por exemplo, no concernente a sonhos, que vão consultar a uma inteligência artificial intitulada ChatGPT para lhes interpretar sonhos. Existem pessoas, igualmente, que certos pregadores, infelizmente, abrindo aqui um pouco de parênteses, que têm criado sermões com inteligência artificial, ao invés de voltarem para o Criador, que é o Espírito Santo de Deus. O sopro da vida.
Infelizmente, a inteligência artificial vai ser confundida com Deus. Direto ou indiretamente, as pessoas vão idolatrar, vão servir ao Deus da inteligência artificial. O que eu achei interessante quando eu estive a fazer o estudo deste tema semana passada é que no capítulo 2 nós vimos o rei Nabucodonosor, que teve a visão, o qual o profeta Daniel o traduziu, de uma estátua. E nós vimos no capítulo 3 o rei Nabucodonosor a mandar criar uma estátua e a forçar as pessoas a se prostrarem à mesma estátua, e que se não se prostrassem à tal da estátua, iriam morrer. E que vai fazer sentido a seguir. Versículo 12 diz: exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta. Então, a adoração não é unicamente quando nós nos prostramos, quando nós vamos a um templo, quando nós nos prostramos a uma estátua ou o que quer que seja. A adoração é quando nós servimos, quando nós achamos que não conseguimos viver sem, por exemplo, inteligência artificial. Nesse momento nós estamos a servir a um Deus. Se formos a fazer o nosso TPC, versículo 13 diz: e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Se formos a fazer o nosso TPC, procurem investigar sobre o SpaceX Rocket do Elon Musk. Literalmente é fogo. É um dispositivo, vou usar assim, num português mais simplificado, que ele fez descer dos céus. Foi como ele literalmente tornou-se no trilionário no momento. Ele é o único trilionário que existe no mundo. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Os tais sinais é o que eu já fiz menção em relação aos Teslas, aos carros, sei lá, à tecnologia, aos robôs que nós temos visto em casa nos dias de hoje, que temos comprado para a nossa casa nos dias de hoje. Elon Musk diz que ele criou uma inovação chamada Neuralink, que é um chip que é colocado no cérebro humano que direta ou indiretamente afeta o córtex e sistema límbico. São as nossas emoções. O nosso córtex é o nosso pensamento. Então a linguagem que tem se usado nos dias de hoje é super moderna, é super linda, é super fofa. Mas a realidade da coisa é que se nós vamos colocar o Neuralink, o tal do chip, no nosso cérebro, significa que direto ou indiretamente esse chip vai controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos, o que nós sentimos. Para o cristão aceitar, para alguém aceitar a Cristo Jesus, precisa de livre arbítrio. Nós não temos como aceitar a Jesus Cristo forçosamente. Então, se nós vamos colocar algo no nosso cérebro para nos ajudar a pensar, para controlar o que é que nós pensamos, o que é que as nossas emoções e as nossas ações, nós estamos a ser liderados por um outro espírito, que obviamente não é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia retrata que aqueles que levarem a marca da besta, literalmente falando, não têm como herdar a vida eterna. É o que a Bíblia fala no livro do Apocalipse. Esse sistema de Neuralink, esse chip igualmente que vai ser colocado no cérebro, direto ou indiretamente, é para controlar um monte de coisas, um monte de sistema. É para controlar, é mesmo para controle. Literalmente, o mesmo sistema, quando Elon Musk diz que vai poder operar milagres do tipo de Jesus, é porque eles pretendem, quando um ser humano morre, eles vão fazer o download, o descarregamento do cérebro, vão clonar o corpo
da pessoa falecida e colocarem num novo corpo. Percebem? Então, no final do dia, esse novo sistema era como se estivesse a querer ressuscitar os mortos de volta à vida. Então, a isso nós chamamos de sinais enganosos que vão enganar a Terra, literalmente, que vão achar que é possível ressuscitarmos, que vão achar que a ciência tem capacidade de ressuscitar os mortos, vão achar igualmente que a ciência é um Deus, literalmente falando. E a última vez que nós fizemos o nosso TPC, a pessoa que fez este tipo de milagres de ressuscitar os mortos foi Jesus. E sem a ajuda de ciência, de tecnologia. Jesus foi quem operou esse milagre. Jesus foi a pessoa que literalmente ressuscitou dos mortos. Infelizmente é isso. Então, se nós vamos andar com clones de pessoas que já morreram, nós estamos a lidar com um espírito familiar. Biblicamente falando, é isso que nós chamamos de espírito familiar. Nós não estaríamos a lidar com um ser humano. E de acordo com a Bíblia que nós vimos em Daniel capítulo 2, versículo 43, o ferro e lama não tem como se misturar. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Não é legal. Então, é dessa forma que imagens vão ser dadas vidas. A imagem da besta ela vai ser dada vida através dessas tecnologias. Então, a maior decepção dos últimos tempos não virá em forma de demônios, não virá em forma assustadora, mas virá sim em forma do engano. Vai ser sutil, vai ser passiva, vai parecer intelectual, vai parecer incrível. Infelizmente, com uma agenda totalmente contrária. Livro de Gênesis, capítulo 6, nós vimos os chamados filhos de Deus, que eram anjos que se deitaram com seres humanos e procriaram, fizeram filhos. Por essa razão que Deus decidiu trazer à existência o dilúvio que nós vimos, por conta da iniquidade na terra. O mesmo vai voltar a se repetir nos tempos atuais, porque a ciência vai tentar se misturar com o ser humano. Por essa razão que Jesus vai ter que vir a o que nós chamamos da ruptura para nos levar para parar com tudo isto, porque nós não temos como parar com tudo isto, senão pela pessoa de Deus. Outra agenda por detrás da Neuralink é para colocar as pessoas não produtivas, para quem não está a par. Elon Musk, igualmente, ele fez menção que os Robocops que ele já está a produzir até 2030, a agenda por detrás de 2030 é de ter uma legião de Robocops. E para aqueles que são familiarizados com linguagens bíblicas, sabe perfeitamente do que nós estamos a falar. Ele igualmente falou que nós teremos mais robôs do que seres humanos. Nós teremos mais robôs do que seres humanos. A única forma que isso pode acontecer é com a disrupção, é criar um novo evento parecido com com a outra pandemia que nós tivemos, literalmente. É criando uma pandemia. Todas as pandemias que nós vimos acontecer foram criadas em laboratórios. Então, a única razão a qual alguém com tanta influência quanto Elon Musk tem de fazer esse tipo de declarações públicas é porque ele tem certeza de uma pandemia, de algo que está por vir, que vai ser estrondoso e que vai dizimar literalmente metade da população a nível mundial. Para ele seguir fazer esse tipo de declaração de que teremos mais robôs ao invés de seres humanos. É outra agenda por detrás como é que se diz, do Neuralink.
Voltando à mensagem sobre colocamos o Neuralink no nosso cérebro, se nós vamos colocar o chip no nosso cérebro, nós não temos como aceitar Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador. Por essa razão que igualmente nós, na qualidade de igreja, devemos nos fortificar mais em oração, mais em consagração, devemos orar para que Deus nos dê discernimento dos espíritos, para que nós direto ou indiretamente vamos ter que aprender a discernir quando é que estamos a lidar com um ser humano e com um ser que é metade homem e metade ferro, metade robô. Percebem? Nós vamos ter que ter esse tipo de discernimento futuramente. Devemos igualmente aumentar a nossa consagração. Por quê? Porque para o que estamos a prever, sem um estilo de vida de consagração, nós vamos acabar por ceder. Outra agenda por detrás do Neuralink é que falava que no versículo 16, e faz com que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas costas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Esse sinal nós chamaríamos de uma moeda, que vai ser universal. Se formos a prestar atenção, absolutamente tudo, o dinheiro já está super digital. De acordo com a nossa realidade cá em África, por exemplo, contas móveis, Emola, M-Pesa, dinheiro está super digitalizado. Se tivermos algum tipo de pandemia, se tivermos algum tipo de apagão, qualquer tipo de situação nos bancos e disserem que o banco não tem como dar-nos o dinheiro que estão lá guarnecidos nas nossas contas bancárias, o que é que eles vão dizer? O nosso valor não está disponível em cash, mas vai estar disponível num sistema centralizado, que são os tais, é o tal sistema digital, são as tais contas móveis, percebem? Se forem reparar, os nossos BIs são super digitalizados, as cartas de condução estão super digitalizadas. Isso não é por acaso, isso não é por acaso. A finalidade é para futuramente usarem, direto ou indiretamente, esse novo sistema, que chamaríamos de nova ordem mundial, que está por vir, o qual a moeda vai ser super universal, digital. Então a ideia é, se nós não tivermos essa marca em nós, se nós não colocarmos esse dispositivo em nós não poderíamos ir a um supermercado para fazermos compras, não poderíamos ir, nós e o nosso dinheiro, nós e o nosso medical, não terá utilidade se nós decidirmos ir a um supermercado, uma padaria, onde quer que seja, irmos a uma gasolineira, no que quer que seja. A agenda, 90% da população igualmente vai perder emprego por conta dessa nova era dos robôs. Por quê? Porque os robôs vão ser mas tão perfeitos que vão conseguir fazer tudo que o ser humano não consegue fazer. Eu vou voltar a repetir. Os robôs vão ser mas tão perfeitos que tudo que o ser humano consegue fazer, eles vão fazer infinitamente melhores. Vai ser na perfeição. Então, imaginem nós irmos a um supermercado e não terem mais, por exemplo, pessoas para nos ajudarem, sermos ajudados por um robô, que vai ser super simpático, super ágil, super rápido, super mais eficiente. A pessoa do caixa, nós não vamos mais encontrar as mulheres no caixa, vamos encontrar um robô. Isso são coisas que nós já estamos a ver nos países mais desenvolvidos, ok? Como um teste. Se nós formos para uma gasolineira, a mesma coisa. Os carros, por exemplo, vão ser elétricos. Nós não vamos mais estar a lidar com gasolina. Se os carros vão ser elétricos, significa igualmente que os mecânicos vão perder empregos. Então imaginem os médicos, nós sermos feitos cirurgias ou do que quer que seja atendidos por robôs. Percebem que têm a capacidade de ler a mente humana por conta do dispositivo, da tecnologia a qual existe. Então, por incrível que pareça, isso nós estamos literalmente a passos largos dessa nova era. 90%, infelizmente, 90% da população vai perder emprego.
por conta da geração à inteligência artificial. Então, a ideia aqui, a mensagem não é para criar pânico, mas é para nós estarmos preparados e para nós nos reinventarmos e aprendermos a usar a tecnologia a nosso favor e não temermos a tecnologia. Outra agenda para 2030 está retratado num site que em inglês é World Economic Website, Economia Mundial. Existe um website traduzido em português que fala, por exemplo, que já estão a produzir carnes em laboratórios. As carnes que estão a ser produzidas em laboratórios é com a finalidade de colocarem um outro tipo de DNA, é de mudarem o nosso DNA. Outra agenda tem a ver com os robôs, que vão ser transformados na tal legião. Outra agenda é para misturar o ser humano com os robôs, o tal do casamento que nós mencionado em Daniel capítulo 2, versículo 43. Todo mundo vai ser monitorizado. Nós não teremos mais privacidade, literalmente. Por quê? Porque se está tudo digitalizado, eles têm informação. Se formos a fazer os nossos TPCs mesmo em certos dispositivos ou celulares mais modernos, por mais que a gente entre num website e tentemos, ou vamos decidir que, ok, não mais queremos fazer o registro, fica lá tudo registrado, nós não temos como apagar a informação de qualquer tipo de registro por conta disso. A terra vai ser confiscada, ninguém é suposto, ninguém vai ter terra, porque terra literalmente vai ser confiscada, ninguém vai ter nada, ninguém vai ter terra, literalmente. Daí da necessidade de nós começamos a ter a terra, a obtermos terrenos, de uma forma geral. Um novo evento, uma nova pandemia, que é o que eu vou estar a fazer aqui menção. A outra pandemia que nós tivemos, que eu não vou estar aqui a mencionar por conta da plataforma a qual nós estamos, a injeção que foi colocada para as pessoas que de fato forem injetadas com a tal injeção, eu vou chamar de Java. Os que levaram a Java, literalmente foram colocados um dispositivo monitorador literalmente na pele, dentro delas. Não sabem, mas se forem reparar, é por isso que nós recebemos um cartão cá em África a nível mundial. Por essa razão que, direto e indiretamente, as pessoas não estavam habilitadas a irem ao supermercado, a comprarem, a fazer se não tivessem levado a Java. A agenda por detrás da Java era, por exemplo, o transgênero, o tal movimento transhumanismo, literalmente. Então, eles pretendem mudar algo no nosso ADN e para a finalidade que somente eles é quem sabem. Então, não tinha nada a ver com saúde, não tinha nada a ver com tentar trazer existência à cura de uma pandemia, porque essa pandemia foi criada no laboratório, essa Java foi igualmente criada em laboratório, e é o que nós chamaremos de um precursor da marca da besta, por incrível que pareça. Não foi unicamente uma Java, ok? Existia uma agenda por detrás disso. Existia uma agenda por detrás disso. Então, a próxima pandemia que nós estaríamos por ver a seguir igualmente, a ideia é eles usarem espírito de temor, é temor nas pessoas, é pânico nas pessoas, que é nesse momento que as pessoas não conseguem pensar, as pessoas não conseguem raciocinar porque estão com medo, porque estão a ver muita gente a apanhar a enfermidade, estão a ver muita gente a perder a vida e nesse momento as pessoas não conseguem raciocinar como deve ser. Por essa razão que Deus está a mandar-nos prepararmos antes da próxima pandemia, porque está por vir uma pandemia que infelizmente vai dizimar muita, mas muita gente. Essa mensagem já tem sido passada há muito, mas muito tempo. Qual é que é a solução? A solução é nós não termos, perdermos o medo, o temor à morte.
é percebermos que a nossa ausência é presença em Cristo Jesus. Viver é Cristo e morrer é Cristo Jesus. É não termos medo da morte. É não termos medo da morte. A Bíblia, igualmente no livro do Apocalipse, capítulo 6, menciona sobre os 7 selos. 7 selos. Nós já literalmente vimos os 7 selos. Eu não vou estar aqui a ler sobre a mensagem dos 7 selos. Eu só vou estar aqui a fazer menção, por exemplo, do que foi escrito no versículo 2, que retrata corona, que é o que nós já vimos. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e o seu cavaleiro empunhava um arco. Arco. E foi-lhe outorgada uma coroa. Corona, em outras, traduzido, é coroa. Crown é coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Versículo 4 fala aqui, então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz na terra de todo o mundo, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi entregue também uma grande espada. Então nós temos visto guerra em toda a parte do mundo, inclusive no nosso país. Então, quando a gente fala, vamos orar por Moçambique, vamos orar pela Nigéria, vamos orar pela Austrália, vamos orar por todos os países, os países estão em guerra por conta disso. Então, não há paz. Então, literalmente, nós já vimos os 6 selos, que é a coroa em forma da última pandemia, que era um dardo, um arco. Guerras é o segundo selo que estamos a ver em todos os sítios. Inflação de preços é o que nós também já estamos a ver e que vai intensificar com o passar do tempo. Nós vimos mortes em massa a nível mundial com a última pandemia em 2020, que é o 4º selo. O 5º selo, que eu creio que é a fase que nós estamos agora, é a fase de nós nos achegarmos ao trono da graça. Por essa razão, daí da necessidade de nós pregamos o evangelho ao máximo número de pessoas. E se formos a fazer o nosso TPC igualmente, na última pandemia houve muita gente que morreu e que não conhecia Deus, não conhecia Cristo Jesus, porque o inimigo sabe, o dragão sabe que ele já não tem muito tempo, por essa razão que ele vai querer levar o máximo número de pessoas para o inferno. Essa é que é a agenda. Por essa razão, da agenda do Neuralink, que é para fazer com que as pessoas se submetam a essa nova ciência, e as pessoas que, por qualquer razão, um cristão, digamos hipoteticamente, que vai achar que é uma boa ideia se submeter ao Deus da ciência, literalmente estará a renegar a pessoa de Deus. Literalmente está a dizer que a neurociência é quem tem a capacidade de fazer os sinais e prodígios, tem a capacidade de ressuscitar os mortos, tem capacidade de fazer o cego ver, o mudo falar, o paraplégico andar, percebem? O surdo voltar a ouvir ao invés do Espírito Santo de Deus. E vão usar versículos bíblicos para justificar o injustificável, infelizmente. Daí do engano. Igualmente, o 6º selo, nós estamos a ver os ricos a construírem casas ou esconderijos, que é para qualquer tipo de incidente que tivermos futuramente, se tiver que surgir uma guerra do mais alto nível, etc. Então estão a construir casas debaixo da terra, literalmente. Então, isso é informação mais do que pública, não é secreta. As pessoas de maior influência já estão a fazer isso, porque estão preparadas, porque leram o livro do Apocalipse. Por incrível que pareça, eles leram o livro do Apocalipse, sabem o que está escrito no livro do Apocalipse. Então é tempo dos cristãos começarem a ler o livro do Apocalipse, porque nós estamos mesmo no fim dos tempos. O 7º selo, que fala sobre os relâmpagos, é algo que nós não fazemos a menor ideia do que ou da trombeta. Nós não fazemos a menor ideia do que é. Os relâmpagos, nós não fazemos a menor ideia do que é. Mas sabemos que as trombetas, de acordo com o livro do Apocalipse, acho que é capítulo 17, se a memória não me falha, ao 15, Deus envia a sua ira no mundo. Então, quando estamos a falar da última tribulação, que percebem? Então, nós já estamos no fim dos tempos.
há necessidade de nós nos prepararmos. A mensagem aqui não é para nós ficarmos alarmados, a mensagem aqui não é para nós nos assustarmos, a mensagem aqui é para nós voltarmos para Deus, a mensagem aqui é para nós tocarmos a trombeta, a mensagem aqui é para nós nos prepararmos para os tempos que estão por vir. E como é que nós nos preparamos? Como é que nós nos preparamos? Nós vamos começar, para aqueles que ainda não começaram a fazer, vamos começar a guarnecer produtos não perecíveis. Vamos começar a guarnecer produtos não perecíveis por conta da pandemia que está por vir, porque está por vir, infelizmente, uma pandemia. Produtos não perecíveis é arroz, é feijão enlatados, em geral. Arroz e feijão. Vamos começar a guarnecer. Vamos... uma forma inteligente de nós guarnecermos é, por exemplo, se fizermos compras no ano passado ou neste ano, que é para aqueles que vão começar a guarnecer a partir de 2026, comecem a usar em 2007 os enlatados, por exemplo, de 2026. É como vocês vão conseguir vão ter alguma rotatividade do estoque de comida. Comecem a estudar em formas criativas de como é que vocês vão guarnecer. Comecem a comprar, a fazerem compras de comida para a contarem com 6 meses, porque se nós estivermos numa situação na qual ninguém pode sair de casa, ninguém pode ir às compras, ninguém pode ir a um supermercado, para onde é que a gente faz? O que é que a gente faz? Como é que a gente faz? Então vamos lá começar a pensar em formas de locais onde a gente vai guarnecer, locais seguros, onde a gente vai guarnecer, condições, um monte de coisas que que vai ter que se investigar. Guarneçam igualmente. Então, o plano que vocês vão fazer de sobrevivência deve ser por 6 meses. Porque os primeiros 3 meses vão ser os meses impossíveis de escassez, que vão tentar ir ao supermercado, não vão conseguir encontrar nada, porque não vai estar disponível. Então faz sentido com que a gente tenha todas essas coisas. Por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países nós vimos pessoas que lutavam para comprarem papel higiênico. Então vamos lá procurar ter papel higiênico guarnecido para nós e a nossa família por 6 meses. Ok? Façam um plano, não é uma coisa impossível de se fazer. Para guarnecer isso por 6 meses, porque nos primeiros 3 meses, como eu dizia, vai ser impossível. E após os 3 meses, os outros 3 meses é quando as pessoas vão começar como é que se diz, a reerguerem-se, e ainda vai existir algum tipo de escassez. Por essa razão que Deus nos está a informar, vamos guarnecer. Outra questão do que nós devemos fazer é, vamos guarnecer medicação. Vamos guarnecer medicação. A medicação que nós vamos estar a guarnecer, eu vou estar a fazer menção. Existe muita informação que eu poderia ter passado. Se calhar eu vou fazer um outro vídeo que é para falar realmente sobre a agenda por detrás da Quantum Data do Bill Gates, que é muito parecida com o sinal da besta, como eu diria, que vai proibir as pessoas de fazerem compras sem esse tal de sinal. As pessoas vão estar proibidas, por exemplo, de viajarem se não tiverem um sinal. Por essa razão que nós devemos começar a pensar em formas mais criativas igualmente, há necessidade de nós começarmos a plantar. Começamos a plantar, a criar o que nós comemos. Porque se vão começar a criar, se a agenda de 2030 é criar-se carnes em laboratório, significa que vão começar a vender carnes que não são carnes. Carnes que vão causar cancros, carnes que vão ser nocivas à nossa saúde. Então vamos lá começar a voltar aos princípios bíblicos, a agricultura, que era super normal, a criação de gado, que era super normal no Antigo Testamento, porque nós temos mais do que terras férteis no nosso país. Vamos começar a estudar formas de crescermos vegetais no quintal da nossa casa, independentemente de estamos a viver em prédios, do que quer que seja. Vamos começar a fazer os testes agora, vamos começar a praticar, mas vamos levar esse assunto muito, mas muito sério, porque está por vir algo muito grande e Deus, antes de haver qualquer tipo de disrupção, Ele nos avisa justamente que é para nós nos prepararmos. Vamos procurar não cometer o mesmo erro e de acharmos que porque vimos a última pandemia que estamos preparados para tudo, porque nós não estamos preparados para o que está por vir. Infelizmente, não. A medicação, para aqueles que tomaram a vacina,
Que fique bem claro igualmente a Java, que fique bem claro que colocaram um dispositivo dentro delas que direto ou indiretamente modificou o ADN delas. Então é muito simples. O que a gente deve fazer é só se arrepender. Livro de Titos, capítulo 3, versículo 5, faz menção disso, que Deus nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A gente se arrepende, a gente vai se arrepender por termos tomado a vacina em nome de pânico, em nome de perdermos emprego, em qualquer outro nome que não tenha sido o nome de Jesus. Vamos nos arrepender verdadeiramente, vamos instruir, vamos educar as pessoas que não estão a par para que o façam. Enfim, de deixar bem claro que eu não sou médica. Eu conversei com uma médica amiga minha, a doutora Cláudia Manuela, que eu vou colocar aqui o link da clínica dela. Eu estive a conversar porque, de acordo com a nossa realidade, quais são os tipos de vitamina que a gente deve tomar, quais são os tipos de medicação que a gente deve tomar. Então, de deixar bem claro que eu não sou uma médica, mas que eu conversei com uma médica qualificada para estar a abordar este assunto. Vitamina C com zinco e equinácea é algo que nós devemos guarnecer em grandes quantidades. Imunavite, Eferflu C, Imunobooster ou qualquer outro que tenha a mesma composição. Vou voltar a repetir: Imunavite, Eferflu, Imunobooster ou qualquer outro que tenha a mesma composição. Visuvit em saquetas é algo que nós devemos guarnecer em grandes quantidades. Desparasitantes é muito, mas muito importante. Vocês não fazem a menor ideia do monte de enfermidades que são causadas, como por exemplo cancro, anemia, são causadas por conta de parasitas em comidas. Por exemplo, nós temos mania certas pessoas têm mania de comerem a carne mal passada. Ok, é uma das formas das quais nós contraímos parasitas e causam enfermidades que nós não fazemos a menor ideia. Daí da necessidade de nós desparasitarmos. Desparasitantes que é necessário com que a gente tenha em casa em grandes quantidades. Teniverme, CP, albendazol, CP. São os que nós podemos encontrar por cá, ok? É o que nós podemos encontrar por cá. Qualquer outra informação eu vou passar nos vídeos seguintes. Eu espero que esse vídeo seja claro, espero que esse vídeo seja com que a gente possa aplicar tudo aquilo que nós ouvimos, que possamos ser responsáveis. Passe a mensagem, vamos nos preparar, vamos não ficar alarmados. A mensagem aqui não é para entrarmos em pânico, mas é para nós nos prepararmos, porque Deus, no seu infinito amor, Ele avisa ao seu povo